Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Encontros Urbanos. O programa de hoje, no primeiro bloco, eu recebo um amigo de longa data chamado Leandro Marcucci. Ele que é jornalista, psicólogo e agora está numa nova fase da vida dele profissional, que é como perito criminal. Leandro, seja bem-vindo ao Encontros Urbanos aqui do Urban TV. Primeiramente, a sua carreira como jornalista, ela foi em várias agências aqui. Vamos começar falando sobre o jornalismo. Como foi ou como é o teu início de carreira como jornalista e como é que você vê atualmente? Tudo bem, Paulo? Eu agradeço aí o convite. O jornalismo ele tem um pouco do investigativo também, né? Então a gente aprende muito no jornalismo a questão da investigação. Os leads são parecidos com o da perícia também. E no jornalismo as áreas de atuação são imensas, né? Você pode trabalhar como jornalista em qualquer área, qualquer segmento. Eu comecei trabalhando com eventos, numa televisão de uma empresa, e depois em seguida fui para jornal, aí fui para revista e acabei em agência de comunicação fazendo de tudo um pouco. Em seguida entrei no mundo da psicologia, fui fazer outra faculdade e depois fiz administração também. Aí fui para o mestrado, fui lecionar e acabei me apaixonando por essa parte de perícia criminal, que é exatamente uma das... em virtude do que vem acontecendo no país e assim, índices de violência muito altos, a carência por pessoas que estudam o comportamento humano e estudam formas de identificar perfis criminais, né, de criminosos. Então, no caso, você está dizendo que você mistura ou você agrega o jornalismo da tua especialização na área de jornalismo, também na área de psicologia, e agora juntando os dois em perícia criminal, seria isso? Exatamente. O jornalista ele é um investigador nato, porque ele tem que ir atrás dos fatos. Ele não pode inventar coisa, apesar de que tem gente que inventa. Mas ele é um investigador nato por natureza. E ele também quando ele vai para a faculdade, se ele fizer uma faculdade, né, ele aprende a fazer isso de uma forma normatizada. Que nem o perito, a mesma coisa. Você trabalha com fatos, vai ter que responder, mostrar as coisas que vão acontecendo no processo. Tem legislação e tem a perícia em local de crime, em áudio e vídeo, veracidade, conteúdo, que são também que a gente usa no jornalismo também. Então, elas se aproximam nesse aspecto. Eu diria que ela muda, a grande diferenciação dela é que a base de humanas e a base de legislação, né, a base judiciária nossa, no jornalismo ela é bem para trás, assim. A gente não vê muito, né? Tanto no jornalismo quanto na psicologia. A gente vê muito outros aspectos, né? O judiciário você tem que estudar bastante sobre lei, o que pode, o que não pode. Então muda um pouco a característica, né? Você disse que a gente pode trabalhar fazendo perícia de áudio, vídeo e texto. Por que agora a disseminação de boatos ficou tão forte que os malfadados fake news, mas a gente conhece dos tempos antigos que é puro boato, né? A fofoca maldita, o boato, o espalha boato, que tem gente do mal que faz isso como profissão. Inclusive aqui em Florianópolis a gente tem várias situações que são, olha, de deixar o cabelo em pé. Mas enfim, Leandro, esses boatos, essas fake news, como é que a pessoa consegue saber o que é uma notícia verídica ou é um fato plantado e mentiroso? A primeira recomendação que a gente faz sempre é averiguar as fontes. Esse é o primeiro passo de tudo, né? Eu não posso ir atrás do que está simplesmente sendo replicado em WhatsApp, em jornais que eu não tenho confiança. Até os que têm confiança, às vezes, os ditos tradicionais andaram fazendo boatos. Nessa fase da política a gente viu jornais da direita, jornais da esquerda, cada um defendendo um pouco a sua ideologia. Então você acaba isso caindo em descrédito. O primeiro ponto é ir atrás averiguar fatos.
Esse é o primeiro ponto. Como é o trabalho do jornal, o trabalho real do jornalista é esse, averiguar o que aconteceu. Então não adianta você sair propagando informações que você pode estar propagando informações que não são verídicas. O segundo ponto que eu acho interessante é você buscar outras referências, não apenas num veículo, buscar aquela informação em vários veículos e várias fontes diferentes de comunicação, por exemplo, revista, jornal, rádio. Hoje a rádio, para você ter uma ideia, a Hora do Brasil ela mudou de horário, ela é livre agora das 7 à meia-noite, pode ser transmitida, o que é para as rádios foi um excelente negócio, né? Porque antes era aquela coisa padrão. Então você tem ali as notícias oficiais, digamos assim, né? E as extraoficiais são a interpretação do jornalista. Então ele interpreta de acordo com a mente dele, né? E você como psicólogo também, o que leva uma pessoa a espalhar boatos contra alguém? Assim, a fake news ela é produzida há muito tempo, só que não tinha os meios da comunicação, né? Então, em qualquer comunidade pequena que você vai no interior do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, o boato ele é uma fake news, né? A pessoa cria o boato para denegrir a imagem de alguém. É a mesma coisa, é a mesma situação, né? Só que você tem proporções gigantes hoje, né? Um boato que numa comunidade pequena acaba virando um grande caso nacional, tem vários aí que a gente pode conferir. O que muda é a proporção que as pessoas hoje dão aos fatos e também a importância que se dá hoje, né? A importância que se dá hoje é algo absurdo, assim, às vezes é um pequeno fato que vira uma bola de neve. Todos os dias, você vê isso em qualquer jornal. Eu não sei se quem está assistindo a gente lembra de um fato, acho que o Leandro vai lembrar. Teve um fato em São Paulo de uma creche que denunciaram os proprietários que eles faziam, molestavam as crianças, que era pura mentira. Mas aquilo ali virou um boato que os jornais na época noticiaram e poucos se retrataram. Se fosse hoje, Leandro, o que aconteceria? O cara se matava, né? Talvez. O que provavelmente acontece muito hoje, as pessoas entram em processo depressivo, né? Assim que a gente chama das doenças psicossomáticas, elas simplesmente elas ficam como é que eu vou me defender de uma acusação tão séria? Às vezes o boato, às vezes hoje a fake news ela te prende. A legislação ela não perdoa. Então há também, por exemplo, o processo inverso. A gente pega o caso do João de Deus, né? São 500 e poucas mulheres falando que o cara, né, que essa pessoa teve uma atitude. Muitos ali pode ser que não seja verdade. Agora, a massa é muito maior. O volume é muito grande para não ser verdade. Esse é um ponto principal. E tem muitos relatos parecidos de pessoas que não conheciam. Outro fator importante nesse caso é que o João de Deus tinha uma operação padrão, um modo padrão de operar, que a gente chama na criminologia. Ele tinha um modo de operar dentro do consultório, que a gente pode dizer, no lugar onde ele curava as pessoas, entre aspas. Ele tinha um modo padrão de fazer. Por isso que os relatos são muito parecidos de todas as pessoas, e quase todas as pessoas. E aí foi se averiguar a vida dele e se descobriu outras coisas, armas, tráfico, né? Coisas que ainda estão em processo de investigação, né? E essas mentes criminosas é uma patologia ou de repente é do caráter da pessoa? As duas coisas, né? Ela é adquirida, ela tem uma pequena propensão e ela também é do ambiente. Então, e nem sempre um e o outro funcionam ao mesmo tempo. Na psiquiatria é considerado uma patologia. São mais de 575 tipos de patologia. Às vezes muda um comportamento para entrar em outro tipo de patologia. É isso que caracteriza. Mas atualmente se trabalha com 22, que é o que a gente aborda no curso, né?
São 22 patologias para você reconhecer um criminoso. A psicopatia social é uma delas. A psicopatia social é uma delas. Ela pode vir a fazer o mal ou não. Ela está no meio do processo. Não é o cara que vai matar alguém, esquartejar, colocar numa mala, como se isso fosse uma coisa natural. Isso aí já é o final do processo. Ou seja, é como se fosse um cara que ele não tem nenhum tipo de remorso, que a gente chama, né? A principal característica dessas pessoas é o fato de não ter remorso. Ele pode matar, ele pode... E ele não se arrepende pelo que ele está fazendo. Isso é a principal característica do criminoso. Vou ser um pouco polêmico aqui. Quem cria e espalha fake news é um psicopata social? Tá aí, acho que é uma boa pergunta para a gente pensar. Em certo momento, sim. Porque ele quer ver o circo pegando fogo. O prazer dele está vendo as pessoas se degladiando. Porém, ao mesmo tempo, não necessariamente ele pode ter remorso do que ele fez. Eu não sei quem está produzindo e quem está recebendo. Eu só vou saber depois. Agora, o que muda, o que é diferente no caso de um crime, né? Um crime físico. É diferente. O cara cometeu o crime, é fato. O fato existe. E hoje a investigação cibernética, ela é muito... De 3 anos para cá, a tecnologia ela está avançadíssima. Eu consigo descobrir quem escreveu o que em tal hora. Eu consigo ver se a pessoa está conectada ou não. Quantas pessoas estão naquele computador. Eu não. Eu digo, a tecnologia entra por meio do computador e descobre quem está na sala escrevendo. Sem a pessoa saber, por meio de câmera, né? Por meio de IP. Então, tem toda uma tecnologia forense hoje à nossa disposição. É a mesma coisa áudio e vídeo. Eu consigo descobrir se aquilo é real ou não é. Leandro, você acha que aqui em Florianópolis a gente tem um celeiro de boatos? Ou não chega tanto? Chega muito. É um celeiro de boatos, sim. A cidade ela tem uma característica, ela teve muito mais, né, de província, mas eu acho que hoje mudou muito, com a vinda de várias pessoas de fora também. Trouxe coisas negativas, mas trouxe coisas positivas, que é sempre a questão de averiguar antes de publicar, né? Acho que os jornais também, a gente ficou meio que restrito a poucos jornais, a gente ficou restrito às televisões de grande proporção. A gente tem muitos canais alternativos, coisas novas, programas como o teu, por exemplo, que propiciam para que a gente desmistifique essas coisas. Você não vai ver isso numa televisão aberta. É mesmo porque não existe um espaço na TV aberta para você ter um programa de meia hora, 1 hora debatendo um assunto, porque a gente sabe muito bem que as TVs abertas, 4 minutos é uma fortuna. Nas TVs alternativas, como a Urban, que está numa operadora, que também você assiste pela internet ou pelo YouTube, é um pouco diferente porque a gente acaba criando espaços, né? Eu acho que a liberdade de uma TV por assinatura, não só a Urba, mas outras TVs do mesmo estilo, não existe aquele formato engessado, né? E uma coisa é certa, nós somos multimídia e multimeios. Aliás, Leandro, tem uma outra faceta do Leandro que eu conheço há muito tempo, que há muitos anos, desde que ele tinha mais cabelo, é verdade, e eu tinha menos cabelo branco, o Leandro, ele é músico, várias bandas, e hoje ele está numa outra banda. A gente acompanha, faz o fino do rock and roll das antigas, eu acho que ainda faz. Fala um pouco dessa tua trajetória musical. A música, ela desde pequeno, então foi a primeira, assim, digamos, a forma de me expressar que eu aprendi, né, desde os 4 anos. Foi o chocalho? Foi o cavaquinho, cara. É o mais fácil de aprender, então, meu avô que me deu. Mas ao longo da carreira a música foi se transformando, à medida que a gente vai amadurecendo, foi se transformando no hobby e as outras coisas a sobrevivência, porque viver de música, ainda mais aqui no Brasil, você sabe que é muito complicado. Eu fui para Sampa, fui para Rio, fui para fora. Viver de música tem um período, né? Depois, quando passa, você tem que fazer outras coisas também. Tem muita gente que tem 2, 3 negócios e trabalha com música também, é legal. É uma coisa que não dá para largar, assim, é aquela coisa que a gente fala que dá o prazer, né? Então o meu prazer canalizado ficou na música.
ao contrário de outras pessoas, né, que a gente acabou de falar, que não tem essa válvula de escape, né, que é importante todo mundo ter uma, né? Pode ser um jogo, pode ser jogar futebol, pode ser qualquer válvula de escape, ela é bem-vinda para a gente resolver, né, sair um pouco dessa loucura do mundo. E se você fica muito fixado numa coisa só, você acaba tendo problemas de neurotização das coisas, né? Fica vendo TV, então mais ainda, né? Legal. Acabei de falar então com o Leandro Marcucci, ele que é jornalista, ele é psicólogo, agora é perito criminal e nas horas vagas, no mundo noturno de Florianópolis, mundo boêmio, ele ainda sobra tempo para ele, com a banda dele, se apresentar pelos palcos dos barzinhos de Florianópolis. No próximo bloco, eu vou pegar minha cola aqui, porque a gente vai ter uma entrevista especial que não tem muito a ver com esse cenário que o Leandro falou agora, mas a gente vai falar sobre terapia ocupacional com o especialista Antônio Marcos Passinho. Estamos de volta no seu programa Encontros Urbanos, nesta edição feita por mim, Paulo Cordeiro. No primeiro bloco você conferiu a entrevista com Leandro Marcucci, jornalista, psicólogo e agora perito criminal. Receba agora, no segundo bloco, Antônio Carlos Passinho, ele que é terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia. Primeiramente, o que é gerontologia e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Geronto é velho, a origem da palavra. Logia é estudo. Então, juntando as duas, é estudo do velho, em todos os seus aspectos, em todo o seu contexto, biológico, psicológico e social. Então, junta todo esse contexto e é esse profissional que estuda o idoso, o velho. E qual a importância desse estudo e qual a importância desse trabalho que você exerce da terapia ocupacional? Então, falar hoje da população idosa é algo que a gente não pode deixar nem de falar, muito menos ignorar, porque vivemos um país onde cada dia as pessoas envelhecem mais. Hoje a população idosa, nós estamos cerca de 30 milhões de idosos, um país que já foi jovem, hoje temos idosos por tudo enquanto é canto. Cada família hoje tem um idoso ou vários idosos dentro de casa, então surge a necessidade da gente olhar com um olhar diferenciado e especializado para este idoso. Então surge a terapia ocupacional também voltado para esse idoso e, no meu caso, ainda como especialista neste público. Então nós vamos até o domicílio e lá a gente detecta este idoso com algumas limitações. Essas limitações que vão desde um contexto social, onde ele começa a se isolar do contexto social, ou então uma família que às vezes está despreparada para lidar com todo esse processo de envelhecimento e começa a criar tumulto dentro de casa, conflito com esse idoso, até porque muitos deixaram de ser ativos ou outros estão sendo ativos demais e esquecendo que a vida é por etapas, é por fase. Então esse gerontólogo é esse profissional que vem para ajudar essa família, ajudar esse idoso a saber lidar com esta nova fase da vida. Ô Antônio, você disse que há um conflito familiar aí. A gente pode definir isso como um conflito de gerações? Netos, filhos, genros? Porque eu costumo dizer que o avô é um segundo pai do neto, né? Mas há um conflito, principalmente na parte do jovem, da adolescência, da aborrecência, que acaba entrando em conflito com alguns conceitos dos mais velhos, dos avós. E isso cria um problema para esse idoso dessa melhor idade. E seria basicamente isso? Você falou até um termo interessante, falou melhor idade. Perguntaram para mim qual é a melhor idade. A melhor idade é aquela que a gente é feliz. Não adianta envelhecer e ficar dentro de casa considerando-se um inútil. Então ali já não é a melhor idade. Também se você vai para uma sociedade e está em um espaço onde você é deixado à margem e é desrespeitado, também já não é a melhor idade. Então a melhor idade é aquela que nós somos respeitados, seja em qual fase for, e que as pessoas nos compreendem enquanto sujeito do espaço onde nós somos respeitados. Então o conflito geracional é o que nós temos mais percebido nos lares.
é onde aquele neto não respeita o idoso, onde às vezes o idoso impôs também situações para uma geração e ela não aceita. Então nós temos esses conflitos e esse conflito muitas das vezes leva este idoso a ficar o quê? A se fechar mais, e aí daí surgem muitas depressões para este idoso, ou então este isolamento que é doentio, que é patológico, e aí nós temos que ter um olhar diferenciado, senão nós vamos ter um idoso, um corpo estranho dentro de casa. E muitas vezes esse idoso ele é o provedor da casa, mas como lidar com essa situação? Pois é, nós temos hoje muitos lares e essas crises econômicas fez com que o nosso idoso ele fosse um dos grandes mantenedores dentro de casa. Mas também a gente percebe também um dos momentos onde o idoso ele é mais, digamos que, explorado, onde ele tem esse benefício e muitas vezes ele não é o grande beneficiário daquilo. Por isso que nós estamos divulgando a importância do idoso, ele olhar para ele mesmo e usar esse recurso investindo no prazer, na felicidade dele. Na autoestima. Na autoestima, procurando profissionais. Nós sabemos que a velhice ela proporciona também alguns processos que a gente chama até de demenciais. E esse processo, o idoso mesmo, ele começa a perceber quando ele está se sentindo com o vocabulário diminuído, com a autoestima mais lá embaixo. Então ele, como tem este recurso, ele deve fazer uso. Eu vivenciei uma situação onde uma filha chegou no consultório e dizia que queria que eu atendesse a mãe dela. E por quê? Porque a mãe saía sempre para fazer compra em shopping. Ela não estava vivendo nenhum processo patológico. É porque o prazer dela estava onde? Nessa idosa? Em ir para o shopping passear e fazer compra. Só que a filha não queria isso para a mãe. Ela queria que a mãe integrasse para a filha todo o benefício e fizesse as relações de prioridade. Então a idosa estava vivendo uma situação de tristeza porque não podia mais meter a mão no seu dinheiro e comprar o que queria. O que fazia essa idosa feliz era ela sair e comprar as bolsas dela. Só que a filha queria mandar no benefício. Então nós temos um espaço onde o idoso contribui dentro da família, mas ele é muito explorado. Então, no caso, o errado era a filha, né? E eu também conheço alguns casos onde a exploração dos idosos é muito grande. A gente, como jornalista, a gente escuta muito, a gente lê muito sobre o assunto. Eu acho importante esse esclarecimento do Antônio, porque ele é especialista nessa informação, sobre este tema. E agora tem uma coisa que eu acho meio polêmica, que eu gostaria de fazer essa pergunta e não sei se de repente pode ser a dúvida de quem está em casa. Há um processo, digamos, criminal por parte da família que de repente abandona esse idoso, seja numa casa de repouso, seja na própria casa, que abandona este idoso que contribuiu já para a família, mas que a família acabou, eu não tenho paciência para cuidar do meu pai, da minha mãe e da minha avó. Isso não pode ser, de repente, considerado um crime, um crime humanitário, um crime mesmo, crime legal? Hoje o Estatuto do Idoso, ele caracteriza isso como um abandono de incapaz quando tu deixa o idoso, abandona em um lar ou transfere o que era para você fazer para um terceiro. Mas também a gente não pode só criminalizar, olhar por esse ângulo, mas também muitos idosos que já fazem questão de procurar uma instituição de longa permanência para eles viverem as suas vidas lá. Por que isso acontece? Porque dentro de casa ele começou a ser ignorado e ser deixado de lado. Tá? Então nós temos hoje instituições que são bem diferentes do que antes nós chamávamos de um asilo, onde representava o abandono mesmo. Claro que a gente não incentiva essa prática, mas muitos idosos hoje, eles mesmos procuram um local onde eles vão ter uma convivência, um outro nível de atenção para ele. Então, nós queremos dizer que não é justo para aquele idoso que passou a vida toda contribuindo com aquela família, com afetos, com o próprio recurso, com o seu tempo, naquela fase da vida ser abandonado. É claro que isso aí tem a lei que proíbe, que criminaliza, mas também nós compreendemos o idoso quando ele tem toda a liberdade para decidir onde ele quer viver a velhice dele. Porque nós compreendemos que a melhor idade mesmo é onde eu estou feliz e com quem é o bem-estar e com quem e aonde eu queira viver a minha vida. Então ele tem a liberdade de fazer a opção, onde ele quer envelhecer. E é uma pena quando a gente vê que esse idoso sai do seu lar para ir para uma instituição, né? Então é o que a gente não queria, mas a gente deixa livre o idoso para tomar decisão sobre a sua vida, desde que ele tenha toda a capacidade mental ainda de decidir.
Essas ações que o governo faz, principalmente os municipais, né? Criar espaços públicos de exercício para os idosos, espaços de dança, de relacionamento. É importante para o idoso sair de casa. Vou emendar uma pergunta. Quais as dicas que você daria para esse idoso que está lá em casa, na casa dele, de repente assistindo, ou o filho que está assistindo, mas que está lá e não sabe o que dizer? E acabou de se aposentar, tem lá 60 anos, que não é necessariamente um idoso, mas está partindo para isso. Mas acabou de se aposentar e não sabe o que é fazer da vida. E acaba entrando num processo depressivo. Qual é a dica que você daria para esse idoso, para essa pessoa que está meio perdida? A expectativa de vida hoje do brasileiro, ela é de 76 anos. Então não adianta a gente ganhar dias, acrescentar dias e não ter qualidade nesses nossos dias. Então a dica que eu dou é para as pessoas que são idosas sair de casa mesmo, continuar estimulando espaços, explorando espaços sociais. E a família tem que incentivar, ser a grande mola propulsora para esse incentivo. Sair de casa, mexer-se, conversar, ver novos espaços, porque o cérebro ele precisa dessas novas informações. Se eu não tenho novas informações, que conexões eu estou fazendo? Então eu estou apenas reduzindo as minhas capacidades. Naturalmente, o processo de envelhecimento vem trazendo isso. Os nossos sentidos já não são mais os mesmos. Então, as informações para chegar nas nossas vias de sistema nervoso central precisam ser estimuladas cada vez mais. Então, nós sempre incentivamos que os idosos procurem esses espaços. É importante sair de casa, não adianta ficar em casa em frente da televisão, ou então procurando sempre as mesmas informações dos seus familiares, porque até mesmo os familiares às vezes cansam, né? Então o idoso, além de ele ter que procurar, os filhos que têm mais consciência disso, de que esse idoso precisa de uma atenção, é incentivar ele a sair de casa, ir nos espaços públicos, ir em passeio, dançar, viajar, tá? Buscar novas amizades, ou até continuar com aquele estímulo com as pessoas que fazem parte do seu contexto. Aqui tem acho que é teu material de divulgação, né? Terapia ocupacional domiciliar para idosos. Aí aqui tem saúde mental, reabilitação e autonomia e independência, que você falou bastante aqui, abordou bastante. Se a pessoa que esteja interessada nessa informação, como é que ela faz para entrar em contato com você? Isso, o nosso trabalho hoje ele é divulgado assim por pessoas que a gente já atende e que geralmente faz essa indicação. Olha, eu acho que tu está ficando muito sozinho dentro de casa, eu acho que tu tem mais que explorar. E aquela pessoa vai vivendo fechada no seu ambiente, onde não sai, onde dentro de casa às vezes também em decorrência de um AVC que sofreu, está ali com algumas capacidades reduzidas. Então a gente, enquanto terapeuta ocupacional, a gente se coloca à disposição para estar ajudando esse idoso ainda ter independência, ter uma certa autonomia dentro de casa e também diminuindo essa carga que às vezes é para um filho ou que é para aquele familiar, olhar aquele idoso às vezes sem fazer nada. Então a terapia ocupacional ela vem para estimular esse idoso dentro do seu contexto familiar ali fazer alguma coisa, porque se ele não fizer, a tendência é só agravar o quadro. Pois é, pessoal, foi uma aula aqui, 2 aulas, né? Primeiro sobre Então, pessoal, foram 2 aulas aqui. Primeiro com o Leandro Marcucci no primeiro bloco, falando sobre perícia criminal. Falando no final do bloco, ele falou sobre música, porque ele também toca guitarra, baixo, bateria, canta, sapateia. E agora no segundo bloco, com um especialista em gerontologia, ele cuida dos velhinhos que não têm o que fazer em casa, mas que precisam fazer. Então, cabe aqui uma informação bem importante para você que está assistindo, que não fique em casa sem fazer nada. Faça algo que te ocupe e procure o seu Antônio Marcos Passinho. Você pode procurar, eu acho que pelas redes sociais, ele deve ter Facebook e Instagram. É bem fácil, Antônio Passinho, tu vai achar ele. Mas eu vou passar aqui o telefone, vou deixar aqui também no GC. 48 Florianópolis 99982 1331 ou
996762271. Então, se você que estiver assistindo e precisa dar uma ocupação para o seu velhinho querido, daqui a pouco eu chego lá. Procure o seu Antônio Carlos Passinho. Olha só, rimou. Antônio Marcos, muito obrigado pela sua presença. Eu acho importante essa abordagem, porque o Brasil é um país que está envelhecendo e a gente tem que cuidar não só das crianças, mas também quem já deu muito valor pelo Brasil, pela família, que eu acho importante. Você teria alguma coisa a mais a completar? Sei lá, uma palavra para quem está assistindo que, sei lá, não vou falar a melhor idade, vou falar já o idoso e a pessoa, o filho, o neto que está assistindo. A dica que eu dou é que a gente tem que fazer enquanto há tempo, né? Não adianta lá depois, quando tiver, eu já fui em alguns locais onde a gente percebe o filho chorando a perda do pai, da mãe. Ai, como eu gostaria de ter meu pai e minha mãe. Gostava, porque não fez tanto antes, né? Então nós temos que proporcionar algo para os nossos idosos enquanto nós temos eles perto da gente, para poder a gente prolongar esses dias junto da gente. Então a dica que eu dou é: procure ajuda profissional, faça alguma coisa pelo seu idoso enquanto ele está perto de você. Isso aí. Esse foi mais um programa Encontros Urbanos, direto da Habitat Sofás, aqui da Fúvia Dulce. Então, esse foi mais um programa Encontros Urbanos, aqui direto da Habitat Sofás, a loja do Estreito. No programa de hoje você conferiu a entrevista com Leandro Marcucci e com Antônio Marcos Passinho. Nos vemos no próximo programa com a Marina Pettinelli.